Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar a criar um layout utilizando o Photoshop versão CS6, tá? O produto final que teremos após a videoaula é a criação desse layout aqui, um layout institucional de um escritório de advocacia, tá? Lembrando que essa criação aqui não tem caráter comercial, apenas didático, para aprendizado mesmo. Vamos lá? Quando você inicializa o Photoshop, a área de trabalho é carregada. Nela você tem as ferramentas comuns, que é o menu padrão, a barra de propriedades, a barra de ferramenta e as janelas de edição, ok? Bom, eu recomendo sempre que inicializar o Photoshop, marcar essa opção aqui, seleção automática de camada. Assim pode facilitar o manuseio das camadas dentro da área de trabalho. Além disso, eu recomendo também disponibilizar aqui a janela de caracteres e a janela também de parágrafo, que é essa daqui, onde você vai poder, tudo isso daqui é relacionado a texto. Aqui você pode selecionar a fonte, aplicar alguns estilos na fonte, e aqui você pode fazer algumas configurações de alinhamento do parágrafo. Vamos criar um novo documento, arquivo, novo. Quando você clica em arquivo novo, essa tela vai aparecer para vocês, onde você deverá definir a largura. Neste caso eu vou utilizar a largura de um documento em 1600 pixels e a altura aqui eu vou colocar 2000 pixels. Esse tamanho é variável. A resolução eu vou configurar aqui para 72 pixels por polegada e o modo de cores RGB. Tá? Tudo isso daqui é relacionado a um documento, esses dois itens aqui é relacionado ao documento para web, tá? Então a resolução 72 pixels por polegadas e modo de cores RGB 8 bits. Lembrando que as medidas tanto da largura, da altura e a resolução tem que ser em pixels, em especial a resolução pixel por polegada, ok? O plano de fundo aqui eu vou deixar transparente, porque eu quero carregar um novo documento com um plano de fundo transparente. Você clica em OK e a sua área de trabalho já é carregada e uma camada aqui já é criada. Essa camada está relacionada ao documento, que tem a medida de 1600 pixels por 2000. Ok? Bom, eu recomendo sempre fazer uma pequena configuração. Caso vocês não estejam exibindo a régua no seu documento, pressione a tecla Ctrl R. Tá? Alguns podem estar com a tela assim. Pressionando Ctrl R, as réguas irão aparecer. Isso daqui é para a gente puxar algumas linhas guias que vão nos auxiliar na construção desse layout. Uma outra configuração também que eu recomendo é clicar em editar, preferência, General. E aí você clica na opção unidades e réguas, marque aqui réguas para pixels, o tipo também para pixels e dê um OK. Isso vai fazer com que as medidas da régua sejam em pixels, porque em alguns casos a régua ela está em centímetros. Então, como você tem um documento em pixels, você não consegue ter uma precisão da delimitação da área do documento, ok? Então, quando está em pixels, a gente tem mais facilidade de fazer isso. Eu vou mudar aqui o zoom do meu documento para 50%, só para ter uma visão da tela aqui. Observem que você tem do 0 até o 1600. Isso daqui está relacionado à medida do documento. Lembra que a gente definiu a largura do documento como 1600 pixels? Então essa medida aqui é exatamente o tamanho do documento. Eu quero criar neste documento um alinhamento de 1000 pixels. Bom, como eu tenho um documento de 1600 pixels, basta ter 300 de um lado, 300 pixels de largura e 300 pixels do outro, e do valor 300 ao 1300 é a medida do documento, é a medida que eu vou trabalhar o conteúdo deste documento, ok? É o que a gente chama de alinhamento do documento. Bom, para delimitar essa área, nós utilizamos no Photoshop um recurso chamado linhas guias. A linha guia, ela nos permite ter essa visão da delimitação da nossa área de conteúdo, ok?
Lembrando que na impressão, ao exportar este documento, essas linhas não acompanham o documento, elas só aparecem na área de edição, ok? E caso vocês queiram remover, né, uma linha, vamos supor que você tenha arrastado uma linha errada aqui, é só posicionar o mouse sobre ela, clicar com o botão esquerdo e arrastar novamente para a área da régua, que essa linha vai sumir da sua área de trabalho, ok? Então aqui nós temos um documento criado. Eu já vou salvar este documento para garantir que nada de errado aconteça, e eu vou salvar aqui na pasta imagens, que é onde eu estou trabalhando com layout, ok? Pode ser que abra essa tela de compatibilidade, basta pressionar OK, e aí o meu documento já está salvo, tá? Então, para salvar arquivo, arquivo, salvar como, selecionar a área, nomear o documento, e lembrando sempre que o formato deve ser PSD, tá? É o formato do Photoshop. Bom, clique em salvar e aí você salva o documento, ok? Então vamos iniciar a criação do layout. Eu vou criar aqui um fundo branco, porque o meu projeto, eu gostaria de ter um fundo branco em meu projeto. Então estou criando aqui com a ferramenta de formas. Ao clicar aqui, seleciona a ferramenta de formas, clica na área de trabalho e coloque a medida da forma que você gostaria de trazer para a área de trabalho, ok? Pressione a tecla OK. Agora eu vou selecionar a ferramenta de mover e posicionar esta forma no documento. Vou clicar duas vezes neste ícone aqui da camada, tá? Clicando duas vezes ele abre o seletor de cores, onde eu vou selecionar a cor desejada. Bom, esse é o documento, é o fundo do documento, documento com fundo branco. Eu vou bloquear esta camada porque eu quero, sempre que pressionar o mouse sobre a área de trabalho, eu não quero que ela arraste. Quando eu não bloqueio, isso daqui acontece. Tá vendo? Então eu vou bloquear essa camada para ter ela fixa no lugar onde eu defini. Com o documento criado, é hora de inserir os elementos e iniciar a criação do layout. Para inserir uma imagem, clique em Arquivo, Inserir ou File Place, nas versões em inglês do Photoshop. Eu selecionei aqui a logomarca dessa empresa, pesquisei na internet e selecionei a logomarca dessa empresa aqui, ó. Então eu vou, sempre quando você insere uma nova imagem no documento, ela abre dessa forma aqui, onde você pode redimensioná-la e posicioná-la no documento, ok? Para redimensionar a imagem, é importante sempre posicionar o mouse na diagonal, pressionar a tecla Shift para você fazer uma redução proporcional dessa imagem, sem que haja distorção dela, ok? Feito isso, basta pressionar a tecla Enter do teclado e, logo em seguida, posicionar a imagem no local desejado. Vou diminuir mais um pouco. Ok. Vou dar um respiro aqui no topo de aproximadamente 50 pixels, só para a gente manter um pouquinho aqui a proporção, ok? Bom, então eu já posicionei a logomarca aqui, tá bom, pessoal? Eu vou arrastar uma linha guia só para ter essa visão de alinhamento do documento, e agora a gente vai criar um menu para esse layout. Bom, para criar um menu, selecione a ferramenta de texto, clique na ferramenta de texto e depois posicione o cursor do mouse onde você vai iniciar a criação desse menu. Clica com o botão esquerdo, aí o cursor vai começar a piscar e você digita as opções do site. Nesse caso eu vou definir aqui então Home. Pessoal, lembrando que como o meu texto está configurado para cor branca, eu digitei aqui e não apareceu nada, tá? Para mudar isso, basta selecionar o texto, clicar nessa área aqui de cor e definir a cor do texto, ok? Beleza, já fiz essa mudança e aí minha
a cor da minha fonte mudou. Eu vou mudar aqui também o tamanho, só para não ter um texto muito grande, vou colocar aqui 30, mas depois você pode diminuir isso aqui a qualquer momento. Bom, então criar aqui home, vou dar 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, a empresa, áreas de atuação, 1, 2, 3, 4, 5, bom, contato. No site então ele tem home, a empresa, áreas de atuação e contato, tá? É um site pequeno, é um site no formato institucional e que estamos fazendo aqui agora. Bom, observem que o meu menu ele ficou um pouquinho maior do que eu gostaria, tá? Então eu vou selecionar a ferramenta de texto e vou aqui diminuir, tá? Vou colocar aqui 25, diminuir um pouquinho aqui e vou posicionar alinhado à direita, tá? Vou mudar também a fonte, porque eu gostaria de um outro tipo de fonte para esse site, que tenha mais a ver com a identidade do cliente. É importante que vocês mantenham sempre uma ligação, uma unidade assim do tipo de fonte que você seleciona para o site, de estar sempre de acordo com a identidade do cliente, para não fugir muito, tá, pessoal? Só uma dica que vale a pena seguir. Bom, vou colocar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver algumas fontes aqui. Vou colocar aquela futura mesmo, que eu acho que ela ficou legal. Vou diminuir aqui um pouquinho o espaçamento entre caracteres, só para dar um estilo. Ok, vou posicionar aqui. Bom, a princípio esse daqui é o meu menu, tá? Depois eu posso mudar ele, vamos ver no decorrer aí do layout. Lembrando, pessoal, que sempre quando você arrasta um novo elemento, é criada uma camada aqui. Então é importante que vocês renomeiem a camada clicando 2 vezes e coloque o nome, para depois não ficar perdido na hora que o layout estiver com várias camadas. É muito importante isso. Bom, agora eu vou diminuir o meu layout e vou criar uma máscara. Essa máscara vai ser o local onde eu vou posicionar o banner, ok? Então eu vou clicar na ferramenta de forma, vou clicar na área de trabalho e vou definir o tamanho do banner. Neste caso é de 1600 pixels por 500. Após pressionar a tecla OK, basta pegar a ferramenta de mover e posicionar o banner no local desejado. Posicionando o banner aqui, a cor aqui não importa porque eu vou inserir uma imagem de máscara aqui que vai tampar essa cor aqui, ok? Bom, então com a área do banner criada, lembrando sempre de pressionar as teclas Ctrl S para salvar o documento ou vir em arquivo e salvar, ok? Só para a gente não perder o trabalho que foi realizado até este momento. Então vamos inserir uma imagem aqui na área de trabalho, logo acima da camada do banner, ok? Então vamos aqui em arquivo, inserir, seleciono uma imagem. É importante que essa imagem tenha uma boa resolução, seja uma imagem grande, porque se você selecionar uma imagem com tamanho inferior ao tamanho da máscara, você não vai conseguir visualizar o efeito. Então é importante que você tenha uma imagem grande, uma imagem bem definida para facilitar o seu trabalho aí na hora de criar esse banner, tá, pessoal? Então pressione agora a tecla Enter após inserir a imagem. E para criar a máscara é muito simples, pessoal, muito simples. Observem que eu tinha minha camada do banner, que é essa camada laranja. E agora que eu inseri a imagem, logo acima da camada do banner, criou uma outra camada com a imagem, tá? Então, clica com o botão direito
botão direito do mouse sobre a camada da imagem e selecione a opção criar máscara de corte, ok? Feito isso, ele vai pegar essa imagem e vai inserir dentro dessa máscara aqui, tá? E aí você vai ter esse efeito de máscara. É assim que a gente cria máscara no Photoshop, tá? Bom, ok, eu inseri essa imagem aqui, a imagem que eu defini aqui para o banner, mas eu não gostei dessa imagem aqui, eu vou inserir uma outra. Vou inserir essa daqui, talvez fique melhor. Bom, se você inserir uma segunda imagem e quiser colocá-la dentro da máscara, basta clicar com o botão direito aqui, criar a máscara de corte, tá? Que a imagem automaticamente já cai, já vai para dentro da máscara. E observem que este sinal de setinha aqui para baixo é o sinal que é o ícone que vai definir se essa camada é ou não, se ela faz ou não parte de uma máscara, tá? Então, inseri essa imagem aqui, ok, e criei a minha máscara. Bom, no caso desse banner aqui, eu vou colocar uma película em cima da imagem mais escura, só para não ficar com essa área, com essa imagem tão visível assim, chamando tanta atenção. Eu quero dar um efeito assim de película em cima dessa imagem, então eu vou pegar a ferramenta de forma, ferramenta retângulo e fazer a mesma coisa que eu fiz ao criar o banner. Clicar na área de trabalho, 1600 pixels por 500. Para criar uma nova imagem, eu vou selecionar a ferramenta mover e arrastar, posicionando a forma da maneira no local adequado. Bom, eu vou mudar a cor dessa forma para a cor preta, tá? Então vou clicar duas vezes aqui nesse ícone, nesse quadradinho aqui, onde permite alterar a cor da forma. Vou arrastar com o cursor do mouse até a área preta, até a área escura aqui, e eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dessa forma, tá? Diminuindo aqui para 25%, vou diminuir para 30%, por exemplo. E aí ele vai dar esse efeito de película. Observem que escureceu um pouquinho aqui o banner, tá? Bom, então a área de banner aqui já foi definida, ok. Meu layout já está começando a aparecer, né? Bom, eu gosto sempre de fazer uma divisão entre banner e conteúdo, para o layout não ficar muito, em caso da pessoa colocar um banner aqui com fundo branco, não ficar tudo sem uma delimitação de área de banner, tá? Então eu vou clicar aqui na ferramenta de forma novamente. Primeiro eu clico aqui na camada do retângulo, a última camada que eu criei, e vou clicar na ferramenta de forma. Clico na área de trabalho, defino aqui uma largura de 1600, porque eu vou inserir uma linha que vai pegar toda a área do banner, e a altura eu vou definir aqui 3 pixels, porque eu quero criar uma linha. Então observem que criou essa forma e eu vou movê-la até o topo do banner. Vou dar um zoom aqui. Então observem que agora a gente tem uma linha, tá? Para manter um pouquinho da identidade do cliente, eu vou clicar duas vezes aqui para selecionar a cor e vou capturar a tonalidade do vermelho aqui do cliente. Então, tirando o zoom, deu aqui uma linha vermelha nesse banner, tá? Vou clicar sobre a camada, vou duplicar esta camada, pressionando OK aqui, e depois eu vou movê-la para a parte inferior, porque eu quero criar duas linhas, tá? Então, movi aqui para a parte inferior, criando duas linhas, e posicionei ela na área 0 aqui do meu layout, tá? Então a gente já tem a peça aqui começando a aparecer. Bom, Ctrl S para salvar, e a gente já tem a parte de cima do layout criado, tá? Um layout mais simples, com uma pegada mais institucional para divulgar os serviços da empresa aí, tá?
Muito bem, agora a gente vai criar a área de conteúdo da página inicial do site. Então, vamos rolar a página aqui um pouco para a parte inferior e começar a realizar um trabalho nessa área aqui de conteúdo da homepage, ok? Bom, a gente pode definir, de acordo com o brief que a gente levantar para o cliente, o que a gente vai trazer para a homepage, tá? Então, neste caso aqui, eu vou trazer um pouquinho do texto sobre a empresa, né? Explicando quem é a empresa, e vou trazer também a área de atuação, que é uma informação importante, né, para o escritório aqui de advocacia, e ainda eu vou disponibilizar aqui então na home um formulário para agendamento de consulta, tá? Então a gente vai ter na página inicial informação institucional da empresa, né? Informação de serviços e um formulário de agendamento, fechando com rodapé e finalizando o layout, tá? Então, pessoal, eu vou utilizar a mesma fonte que eu usei ali para o menu para criar o título da página. Então, eu vou exibir minhas linhas guias pressionando a tecla Ctrl H. Quando você pressiona a tecla Ctrl H, você pode ocultar e exibir a linha guia, tá bom? Então eu vou clicar aqui e digitar a empresa. Vou colocar aqui a Veloso Franca, porque fica mais pessoal aqui. Veloso de Franca. A Veloso de Franca, tá? Eu quero colocar esse texto aqui em caixa alta. Eu vou pressionar aqui na janelinha de caractere TT, que aí deixa a fonte um pouquinho alta. E vou selecionar aqui da mesma família de fonte, que é ainda a Futura, uma fonte mais em negrito, tá? Então eu estou mantendo a mesma família e estou mudando apenas a variação dela, colocando aqui um negrito, tá bom? Bom, eu quero esse texto em um tom mais próximo do preto. Então, com essa ferramenta aqui selecionada, estou definindo aqui meu título, tá? Bom, pessoal, quando a gente coloca título assim na homepage ou nas páginas internas, é importante a gente aplicar algum tipo de estilo nesse título para diferenciar ele do texto comum do site, tá? Nesse caso aqui, eu vou seguir essa mesma linha de duas cores aqui da identidade do cliente, trazendo uma pequena linha vermelha aqui abaixo do título, tá? Então, vou selecionar a ferramenta de forma e vou criar aqui uma forma abaixo do título, tá? Dar um zoom aqui de 100% e vou Ctrl T. Esse comando Ctrl T, quando você tem a camada de forma selecionada, pressiona Ctrl T para redimensionar essa forma, tá? E é só posicionar com o mouse na parte que você quer redimensionar, tá bom? Depois pressione Enter quando finalizar a edição. E agora eu vou capturar aquele tom de vermelho, um bordô da identidade do cliente, tá bom? Então tem aqui Ctrl T novamente, eu quero deixar mais fininha essa linha e subir ela um pouquinho aqui, tá? Aumentando o zoom aqui, né? 200%. Ctrl T novamente e dá um Enter aqui. Só para seguir mais ou menos a mesma, tá vendo aqui? Para não deixar uma linha tão grossa e deixar elas mais de acordo com a fonte aqui, tá? Isso, ok?
Bom, observem que eu tenho essa possibilidade de zoom aqui usando o scroll do mouse, tá? Essa configuração a gente faz aqui em editar preferências, general, e depois você faz essa configuração aqui, ó. Nessa primeira tela aqui, geral, e marca essa opção aqui, ó, aplicar zoom com o botão de rolagem do mouse, tá bom? Para quem tem a versão em inglês, é só ir mais ou menos nessa posição aqui, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto item de baixo para cima e marcar essa opção aqui, tá? Quando você der OK, você vai poder fazer esse zoom com o botão do mouse. Bom, pessoal, então nós temos aqui uma parte do histórico do escritório de advocacia. Eu quero inserir um texto aqui, tá? Vou inserir um texto de marcação e eu vou capturar esse texto do site Lorem Ipsum. É só digitar Lorem Ipsum no Google e você tem aqui, ó, Lorem Ipsum. Você vai acessar o site lipsum.com. Acessando esse site, você vai ter a opção de gerar texto de marcação, tá? Basta clicar aqui, gerar Lorem Ipsum e selecionar o texto de marcação aqui, tá bom? Então, depois, voltando para o documento aqui, selecione a ferramenta de texto e crie uma caixa de texto exatamente na área que você quer inserir esse texto. Depois que você pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar até fechar essa área de texto, basta soltar que ele vai criar uma área igual a minha tela aqui. Depois você clica com o botão direito do mouse e cola o texto que você copiou lá, tá? Agora que eu colei o texto, eu vou pressionar as teclas Ctrl A, selecionar todo esse texto e mudar a formatação da fonte, tá? Aqui eu estou colocando a família Futura DKBT, que é aquela do menu que eu utilizei, né? E mantendo aqui o tamanho de 14 pixels, tá bom? Feito isso, você clica na ferramenta de mover e eu vou mudar aqui um pouquinho o zoom só para a gente ter uma visão do tamanho do texto. Observe que o meu texto ficou todo em caixa alta. Tá? Isso porque eu tinha selecionado para o menu essa opção aqui. Então agora eu vou desmarcar para esse texto e aí eu vou visualizar o tamanho real. Como esse tipo de fonte que eu estou utilizando ela é muito menor, é uma fonte menor, eu vou mudar aqui de 14 para 18 e fazer um exercício aqui para ver qual tamanho de texto fica melhor. Eu creio que 16 fique num tamanho bom. 17 talvez, tá? E aí eu só vou mudar aqui também para altura, o espaço entre linhas, vou colocar aqui 24 só para melhorar um pouquinho a leitura do texto aqui, tá? E escurecer um pouquinho também, tá? Observe, para acompanhar essa criação aqui é só observar os locais onde eu estou clicando, que você vai visualizando o que está sendo feito, tá? Caso tenha alguma dúvida, basta dar pause, voltar no vídeo, fique à vontade. A vantagem de ter o vídeo é exatamente essa, de poder voltar sempre e rever um ponto de dúvida aí, caso tenha. Bom, no caso aqui, eu vou, com a ferramenta de mover, eu vou selecionar esse texto um pouquinho para baixo e inserir aqui uma imagem que eu quero, quando eu falar de Ávelos de Franca, eu quero trazer para cá uma imagem para ilustrar, né, a empresa. Então eu vou selecionar a ferramenta de forma e novamente criar uma máscara aqui. A gente já aprendeu como cria máscara. Eu vou trazer uma imagem para cá, tá? Então eu vou fazer uma pesquisa aqui de escritório, e colocar imagens aqui só para a gente ter uma
escritório advocacia moderno. Vamos ver um escritório moderno aqui de advocacia. Tem que ter aqui, ó. Vou colocar essa imagem aqui, sala de reunião, acho que fica legal. Vou trazer para cá e eu fiz, quem acompanhou comigo então, fui lá, copiei a imagem, botão direito, copiar, e vou aqui no Photoshop posicionar o cursor do mouse em cima, o botão do mouse aqui, vou clicar na última camada de forma e pressionar a tecla Ctrl V para trazer essa imagem aqui para a área de trabalho, tá bom? Clicando com o botão direito em cima da imagem, vou criar uma máscara de corte e posicionar essa imagem no local desejado, tá bom? Então, feito isso, você tem a imagem no local correto, tá? Bom, eu acho que esse texto aqui ficou muito grande. Quando você traz texto e imagem na página inicial assim, é importante que você traga apenas uma breve descrição da área que você quer chamar o usuário. Então, o ideal aqui é manter aproximadamente 4 linhas. Então aqui, o ideal é que esse texto aqui ocupe 4 linhas. Eu venho aqui e seleciono a partir da 4ª linha, deleto o conteúdo e redimensiono a minha área de texto. Pego a ferramenta de mover, ok? E agora a gente vai criar um outro texto aqui que é da área de atuação. Tá? Eu seleciono então, clico sobre o texto, observem que ele automaticamente selecionou a camada aqui e eu vou pressionando a tecla Shift, vou selecionar a forma que está abaixo do texto. Então ele selecionou 2 camadas aqui, eu vou duplicar essas camadas. Clico com o direito, duplicar camadas, ok. E aí eu vou posicionar o texto e a forma ao lado aqui. Vou clicar na ferramenta de texto, selecionar o texto e digitar o nome da área. Áreas de atuação. Agora eu vou digitar o texto relacionado à área de atuação. Direito, deixa eu digitar aqui, direito civil, direito trabalhista, direito empresarial, direito penal, direito médico, direito administrativo. Seleciono a ferramenta aqui de mover e na minha janela de edição aqui eu vou aumentar o espaçamento entre linhas. Por quê? Eu quero mostrar para o usuário que essa área aqui ela é clicável, tá? E isso eu vou conseguir inserindo algumas linhas aqui entre os textos, inserindo uns ícones também, tá? Então eu aumentei o espaçamento aqui entre linhas para 48 pixels e vou agora inserir linhas. Então selecionei a ferramenta de formas, cliquei na área de trabalho e eu quero uma linha de aproximadamente 300 pixels por 1 pixel, quero uma linha fininha. E aí ele já vai criar aqui uma forma, tá bom? Eu vou, com a ferramenta mover, eu vou posicionar a linha logo abaixo do meu texto. Lembrando que eu preciso manter um alinhamento entre o início da linha e o início do meu título aqui. Eu vou pressionar a tecla Ctrl T para redimensionar essa linha e vou arrastar o final dela. Observem que o mouse precisa ter esse símbolo aqui, ó. Vou arrastar até o final aqui para manter esse alinhamento da linha guia. Pressionar a tecla OK e vou mudar a cor aqui para cinza. Quero um tom de cinza clarinho para dar essa ideia de linha, tá? Então vou colocar o zoom aqui de 100%. Clicando fora eu consigo ver então a minha linha. Eu vou só mudar aqui
tentar essa cor aqui, ó, CCC, o C 6 vezes aqui, ok? E eu vou duplicar agora a minha camada, pressionar ok e arrastar a linha até abaixo. Clico com o direito, duplico camada, ok, arrasto a linha até abaixo. Faço isso até chegar lá no final, tá bom? Clicar camada ok e arrasto aqui até o final, tá bom? A gente começa a ver que tem uma cara de um menuzinho, né? Menuzinho de área de atuações, áreas de atuação aqui na homepage. Bom, eu quero inserir agora um ícone aqui antes desse texto. Então eu vou acessar o site flaticon.com, tá? Só jogar Flaticon aqui no Google que você acha esse site. E eu vou selecionar aqui um ícone para colocar ali. Eu pesquisei por dots. Quando você pesquisa aqui por dots, ele vai listar vários ícones aqui para você trabalhar, tá? Eu vou selecionar esse daqui, cliquei naquele olhinho ali, selecionei o tipo de arquivo PSD para ele abrir um arquivo editável no Photoshop. Quando eu pressiono aqui Free Download, abrir com Photoshop CS6. Pressiono OK e ele vai abrir aqui numa nova janela, tá? Com a ferramenta mover, você seleciona a forma, arrasta até a aba que você está criando o documento e traz para a área de trabalho sem soltar o mouse. Agora, soltando o botão esquerdo do mouse, o elemento já foi arrastado para a área. Vou pressionar a tecla Ctrl T para redimensionar. Pressionando a tecla Shift aqui na diagonal, eu vou pressionar Shift, botão esquerdo do mouse e reduzir esse elemento na proporção, ok? Reduzir então ele na proporção, pressiono Enter. Reduzir ele na proporção, pressiono Enter e reduzo ele na proporção, pressiono Enter e arrasto para a área que eu quero aqui. Vou dar um zoom, pressionando Ctrl T novamente. Eu vou, observe que o sinal do mouse ele está com essa setinha dupla aqui. Quando eu arrasto um pouquinho para fora aqui, ele dá essa setinha dupla também, mas mais curva, tá vendo? Isso permite que você faça uma rotação desse elemento. Pressionando a tecla Shift e o botão esquerdo do mouse, eu vou fazer uma rotação aqui para a direita, tá vendo? E com a tecla Shift pressionada aqui, eu vou reduzir essa imagem. Então agora pressiono Enter, mudo a cor para esse tom de vermelho aqui e vou arrastar esse elemento até alinhar ele com o meu título. Vou posicionar aqui também. Agora eu dou um zoom de 100% para ver se ok. Então eu seleciono agora esse ícone, duplico a camada, dou ok e arrasto para baixo, tá bom? Mesma coisa a gente vai fazendo aqui, duplicar camadas, ok, trazendo ele para baixo. Vocês podem duplicar aqui as 4 camadas, dá ok, para otimizar um pouco o serviço, tá? Ali eu poderia ter duplicado mais 2, porque a gente não tem mais serviços para trazer para a área de atuação, mas isso não tem problema não. É só vir aqui, selecionar as 2 últimas camadas e deletar, tá bom? E aí nós temos a área de atuação e a área institucional da empresa criadas. Vou fazer um exercício aqui, só fazendo essa pequena mudança. Então eu vou selecionar todas as camadas da linha, Ctrl T. Aliás, eu tenho uma camada aqui no fundo que eu não bloqueei. Vou bloquear ela aqui,
provavelmente a camada da máscara. Ctrl T, vou diminuir, me desculpem, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho também a camada de texto. Enter, agora a ferramenta mover, seleciono todas as linhas, Ctrl T e vou diminuir um pouquinho aqui. Dou um Enter e eu trago a área de atuação mais para a direita, tá? Como ela é menor, e eu trago a empresa um pouquinho mais para cá. Aumento um pouquinho aqui porque elas não têm a mesma medida. Vou clicar aqui na ferramenta de forma, dar um Ctrl T para aumentar a minha máscara. E eu vou posicionar a imagem novamente para ocupar toda a área. Agora eu vou só trazer um pouquinho mais para cá a área de atuação, porque eu acho que ela ficou muito... Ctrl T aqui. Trazer ela mais para cá. Aqui, como a imagem estava no fundo, ela acabou perdendo um pouquinho da... Dimensionou ela, distorceu um pouquinho, mas eu já corrigi aqui. Então agora a gente tem uma área institucional e uma área de serviço. Agora eu vou trazer então o formulário aqui para Home. Para criar o formulário, eu vou primeiramente reproduzir aqui esse título. Seleciono a ferramenta de forma, seleciono a ferramenta de texto, pressionando a tecla Shift, clico com o direito, duplicar camadas, pressiono a tecla OK e posiciono, arrasto as camadas aqui, posicionando na parte de baixo, tá bom? Ctrl S. Bom, eu vou mudar agora o título para Agende uma consulta. E agora eu vou criar nessa parte de baixo aqui um formulário. Observe que eu tenho o conteúdo, mas eu tenho uma área aqui de 1000 pixels para preencher, então eu vou fazer um formulário na horizontal. Então para criar a simulação de formulário no layout, você usa a ferramenta de forma. Cliquei aqui na ferramenta de forma, arrasto então um retângulo, o tamanho do campo que eu desejar, e mudo aqui a cor. Eu vou colocar um tom de cinza bem clarinho, só para então OK. Pela ferramenta de forma, observem que ele criou um campo. Eu quero colocar uma borda nessa forma aqui, e eu vou utilizar a ferramenta de estilo da camada, tá? Para você acessar a ferramenta de estilo da camada, basta clicar 2 vezes nessa área em branco aqui, tá? É importante que você clique nessa área em branco, porque se clicar em cima do texto, o Photoshop entende que você quer renomear a camada, e esse não é o caso. Eu quero acessar as ferramentas de estilo, então clica 2 vezes na área em branco, vai abrir essa janelinha para você, e eu vou selecionar a opção traçado, tá? Eu vou colocar aqui então a minha linha, eu quero ela de 1 pixel, e eu quero uma linha, pessoal, uma linha cinza. Então eu vou arrastar aqui a minha ferramenta de cor aqui para um tom de cinza bem clarinho. Dou OK, e eu vou mudar essa posição aqui para a posição central, porque ela deixa esse retângulo aqui, a borda do retângulo mais quadrado, tá? Vou dar OK, dar um zoom de 100%, com a ferramenta de mover eu vou clicar fora. Então aqui a gente tem o campo criado. O tom de cinza que eu selecionei ficou um pouco claro, né? Ficou bem claro. Então é só clicar novamente em cima da forma, clicar 2 vezes na área em branco, acessar a ferramenta de traçado e mudar o que você desejar, tá bom? Dou OK, clico fora novamente, agora ficou um pouquinho mais escuro. Eu quero mudar também esse fundo do campo,
Eu quero deixar um tom bem clarinho, bem puxando para o branco. Dou OK, né, para fazer essa mudança. Eu clico 2 vezes aqui nesse ícone, arrasto a ferramenta de cor até o local desejado e dou OK. Depois eu vou pressionar aqui o Ctrl T só para aumentar um pouquinho o tamanho do campo, pressionar Enter, e agora eu estou começando a ver um formulário, tá bom? Eu vou arrastar um pouquinho para baixo aqui esse formulário, em cima dele eu vou inserir uma label. Então eu vou criar uma nova camada, tá? É importante que vocês vão só posicionar aqui a camada do formulário na parte de cima, para a gente ter uma organização das camadas, tá, pessoal? Cria uma nova camada aqui e selecione a ferramenta de texto clicando acima da camada de forma do campo, tá? Então vou colocar aqui seu nome, tamanho aqui vou colocar 14 pixels para a gente seguir o mesmo padrão do site, e eu vou deixar ele encaixar alto aqui, tá? Vou colocar um asterisco aqui só sinalizando que é um campo obrigatório, e vou colocar esse asterisco vermelho só para o usuário ter uma ideia de que esse campo é um campo obrigatório, de preenchimento obrigatório, tá? Espera aí, só voltar a cor aqui para o preto. Quero só asterisco vermelho. OK, tá? Ferramenta mover, vou posicionar o texto acima do campo, tá? Para não ter que criar esse campo aqui novamente, eu vou selecionar a minha ferramenta de forma, selecionar o label, clicar com o botão direito na camada e duplicar camadas pressionando OK. Vou posicionar logo abaixo. Isso daqui vai ser então o e-mail da pessoa. Então vou mudar aqui o nome do campo para e-mail. E a mesma coisa eu vou fazer duplicando a camada e-mail aqui, tá? Então clicando aqui, com a tecla Shift, clicando aqui, clica com o direito, duplicar camadas, OK, e vou posicionar logo à frente aqui, tá bom? Então aqui vai ser o campo de telefone, que também vai ser obrigatório. A obrigatoriedade dos campos fica por conta do cliente, tá? Eu vou posicionar, pessoal, o telefone abaixo do campo e-mail, porque eu quero um campo de mensagem maior, tá bom? Agora vamos criar o campo de data. Então eu vou selecionar a ferramenta mover, vou selecionar a camada, o campo aqui do nome, que é esse retângulo 7 aqui, vou duplicar a camada, pressionar OK e vou arrastar o campo para a minha direita. Vou pressionar a tecla Ctrl T, vou redimensionar este campo, pressionar Enter, e agora eu vou duplicar o label aqui, seu nome, duplicar a camada, OK, e arrastar posicionando ela acima do campo. Vou colocar uma informação aqui, selecione a data. Agora, pressionando a ferramenta mover, clico com o botão esquerdo do mouse em cima da forma e em cima do label, pressionando a tecla Shift. Clico com o direito aqui e duplico as duas camadas, pressionando OK. Arrasto, posicionando aqui a minha direita aqui da tela. OK. Agora eu só vou diminuir um pouco esses dois campos ou melhor, eu vou selecionar essas formas aqui, pressionar o Ctrl T, arrastar até aqui, e agora eu vou diminuir um pouco esses dois campos aqui. Para fazer isso aqui, pessoal, botão ferramenta mover, clicou com o botão esquerdo sobre a forma,
pressionou Shift, clicou sobre a outra forma, vocês agora selecionam as duas, Ctrl T, redimensiona um pouquinho só para dar um espaçamento maior entre um campo e outro, tá? Mantendo sempre essa grade aqui, ó. Vou arrastar então esse campo aqui alinhando aqui, selecione o horário, tá bom? Bom, esse campo aqui é um campo de seleção. A ideia aqui é fazer um campo de seleção e para você simular esse efeito, né? Eu vou trazer aqui para a área de trabalho a ferramenta de forma, vou posicionar o mouse aqui criando uma nova camada e vou fazer aqui um quadradinho pequenininho, tá? Observem que nas medidas aqui ele tem que ter a mesma altura e a mesma largura, ok? Então um quadradinho pequenininho, vou selecionar a cor, esse tom aqui de vermelho. Beleza? Então agora eu vou pressionar a tecla Ctrl T, arrastar o cursor do mouse para a diagonal, um pouquinho acima aqui, e vou com a tecla Shift girar a forma, 45 graus negativos. Pressionei Enter, agora eu vou rasterizar essa camada, clica com o botão direito na camada, rasterizar camada. Com a ferramenta de forma, eu vou fazer um corte nessa imagem. Então, selecionei, delete, ferramenta de forma novamente, Ctrl D para tirar a seleção, e agora eu vou posicionar a setinha acima do campo aqui, só para simular que esse campo é um campo do tipo drop-down. Ctrl T, vou dar uma redimensionada aqui na setinha, tá? Só para ela não ficar com tanto destaque assim. E vou dar um zoom de 100% para visualizar. Beleza. Bom, agora eu quero fazer uma simulação de informação aqui no campo. Eu vou, com a ferramenta de texto, eu vou clicar aqui em cima da camada, ferramenta de texto, nova camada, vou clicar acima e vou colocar aqui selecione, só para indicar ao usuário que esse campo é um tipo drop down, que ele tem que fazer uma seleção. Eu vou trazer para cá um tom de cinza bem clarinho, só para não brigar muito com o label. Label, para quem não sabe, é essa informação aqui que nomeia o campo, tá? E para a gente simular isso daqui para o usuário. Muito bem, agora eu vou fazer o campo de mensagem, selecionei a forma aqui, vou duplicar camada, dou OK, trago para cá, Ctrl T e redimensiono pegando aqui a área das duas linhas. Aplicar, o formulário está criado. Vou trazer aqui o nome da mensagem, clicar com direito, duplicar camada, Enter, descer um pouquinho aqui com o nome do campo e colocar aqui mensagem. A mensagem não precisa de deixá-la obrigatória, porque o usuário ele tem a opção de colocar o nome mensagem. Às vezes eu só quero agendar o dia e horário, não quero falar nada, não quero mandar mensagem, não fazer nada, só agendar mesmo. Agora a gente vai criar um botão, ferramenta de forma, traz para a área de trabalho, arrasta aqui uma forma, um retângulo aqui. Vamos mudar a cor, trazer um tom de vermelho. Vou criar uma nova camada e adicionar um texto aqui. Enviar. Ctrl T, vou redimensionar esse texto um pouquinho e vou colocá-lo na cor branca. Tá? Então já tem um botão aqui, enviar. Então meu formulário já começa a aparecer aqui. Tá? Agora vamos fazer o rodapé. Para fazer o rodapé, vamos só manter a ordem aqui das camadas. Arrastar uma ferramenta de forma aqui, clicar na área de trabalho, colocar 1600 e eu quero um rodapé de 100 pixels. Ok, vou posicioná-lo,
a parte inferior do layout. Eu quero manter o rodapé da mesma cor do tom de vermelho do logo, tá? Isso aqui é opcional, você pode mudar, colocar o rodapé da forma que você quiser. Agora eu vou colocar o endereço do cliente. Então vou selecionar a forma, criar uma nova camada aqui, cliquei, vamos colocar Avenida Afonso, só dar um zoom aqui para vocês visualizarem. Avenida Afonso Pena. O texto aqui está em caixa alta devido a essa seleção aqui. Tirei esse espaçamento de menos 25 aqui também. Avenida Afonso Pena, número 500, Centro, Belo Horizonte, MG. Vou colocar um telefone aqui também, 31 3333 4577. Esse texto eu quero ele centralizado. Vou pressionar a tecla Ctrl e a tecla T e vou posicioná-lo no meio do documento. Esse texto está centralizado com o documento. Caso alguém não tenha essa linha guia aqui marcada, é só arrastar uma nova linha guia na posição 800, que é exatamente a posição do meio do layout. E aqui eu tenho meu rodapé formado. Eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento entre linhas, colocar aqui 36 e vou colocar 30 e fazer uma pequena divisão entre o endereço e o telefone. Vou clicar aqui na ferramenta de forma, clicar na área de trabalho, colocar 300 pixels por 1 pixel. Fazer uma linha aqui num tom de branco, mas na verdade aqui é um rosa, só para não dar muito contraste com esse fundo aqui. Cliquei fora aqui, vou colocar só um pouquinho mais claro. Ok, Ctrl T, vou redimensioná-lo para cá e para cá. Dou Enter, edição concluída, dou um zoom 100%. Ok. Aqui eu vou diminuir só um pouquinho a opacidade. Isso. Ctrl S para salvar. Eu tenho aqui o meu layout criado, tá? Então tem o formulário. Para delimitar essa área de formulário aqui, você pode incluir uma faixa cinza. Então, isso é só um exercício aqui com esse layout. Então selecionei aqui a última camada de fundo, né, que é essa camada branca. Vou clicar aqui com a ferramenta, na ferramenta de forma, e vou arrastar uma forma aqui de fora a fora. Ctrl T, vou aumentar um pouquinho aqui, Enter. E vou colocar um tom de cinza bem clarinho aqui. Vou bloquear essa camada. Com a ferramenta mover, vou selecionar todo o formulário e arrastar um pouquinho mais para baixo aqui. Só para a gente delimitar um pouquinho essa área de agendamento de consulta e criar uma divisão no layout, para ele não ficar tão branco, com fundo tão branco. E aí você tem uma área aqui que é uma área de contato. Ok? Bom, neste caso aqui, eu vou só dar um zoom 100% e avaliar aqui os elementos do layout, se está tudo ok. Eu vou diminuir só um pouquinho esses títulos aqui. Vou colocar aqui 23 pixels. Acho que o título ficou muito grande, tá? Então,
Para fazer isso, basta clicar na camada do título, clicar na ferramenta de caractere e mudar o tamanho aqui, tá bom? Vou salvar o meu layout. E nesse banner aqui também eu vou inserir um texto. Vou pegar a ferramenta de texto, criar uma nova camada e inserir um texto aqui. Tradição e experiência. Ctrl T. Aqui eu estou inserindo um banner só para ilustrar um texto só para ilustrar mesmo o banner, tá, pessoal? Vou capturar uma cor aqui. Colocar um zoom de 60% só para visualizar. E vou trazer esse texto alinhado junto com a logo, tá? Eu vou criar um fundo meio que transparente para esse texto. Com a ferramenta de forma, eu vou criar aqui uma forma na cor preta. Vou posicionar a camada abaixo do texto e diminuir a opacidade aqui para 40%. Ferramenta mover aqui, só para a gente ter uma marcação aqui dessa área, tá? Ctrl T só para aumentar um pouquinho aqui, ó. Respiro. E vou clicar aqui no texto e diminuir um pouquinho o espaçamento. Vou colocar 0. Tá? Texto eu vou trazer um pouquinho para o cinza, só para não ficar muito forte. E agora eu vou trazer uma linha vermelha abaixo dessa ferramenta de forma aqui também, tá? Então eu vou alinhar aqui ela com essa outra ferramenta, clicar naquele tom de vermelho da identidade do cliente, tá? Só um efeito que eu fiz aqui para o banner, eu vou colocar uma transparência nela de 80%, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais forte, tá? Então quando a gente dá o zoom aqui de 100%, a gente pode observar o layout aqui da empresa, tá bom, pessoal? Aqui e aqui. Agora nós vamos fazer uma pequena faixa no topo do documento. Agora nós vamos fazer uma pequena faixa no topo do documento só para inserir o telefone da empresa. É uma coisa que eu gosto de fazer porque deixa o topo do site mais trabalhado, né? Não fica aquela coisa tão branca, né? Então selecionei a ferramenta de forma, cliquei na área de trabalho, 1600 pixels por 30. Tá? Vamos posicionar aqui com a ferramenta de mover. Ok. Vou mudar o tom aqui da forma para um tom de cinza bem clarinho. Tá? Muito bem. Bom, eu vou duplicar agora essa forma, duplicar camada, ok. Observem que criou aqui duas camadas repetidas. A camada de baixo eu vou posicionar um pixel abaixo, utilizando a setinha do teclado. Observe, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para baixo. Então eu posicionei ela um pixel abaixo dessa camada de cima. Vou mudar a cor dessa camada para um tom de cinza um pouquinho mais escuro, pressionando OK. Então eu criei aqui uma pequena linha cinza bem clarinha. Vou só colocar um pouquinho mais escuro aqui, OK. E aí eu tenho uma linha cinza aqui, tá? Bom,
Vou criar uma nova camada, adicionar um texto, atendimento 31, colocar o telefone da empresa, 3333, vamos confirmar o telefone, 4577. Então, pegar a ferramenta mover, posicionar o telefone até a direita aqui. Você pode ainda incluir duas informações aqui no topo. Se você quiser incluir telefone e o e-mail da empresa para contato também, é muito interessante. Então, você pode optar por, vou deletar aqui o atendimento, por exemplo, vou posicionar aqui, duplicar essa camada, ok, trazer ela um pouquinho mais à frente aqui. E vou colocar o contato da empresa, contato @ velosodefranca.com.br. Trazer um pouquinho mais à frente aqui, é só mudar a posição e telefone aqui, tá? Bom, o que é legal também é inserir ícones aqui para a gente ilustrar um pouquinho esse topo aqui. Então eu vou lá naquele site de pesquisa de ícone e vou pesquisar por e-mail, fazer uma pesquisa aqui em inglês, só para ele trazer um ícone aqui de e-mail. PSD, free download, abrir com Photoshop. E aí esse ícone vai ser carregado aqui no Photoshop. A gente vai arrastar esse ícone para a camada de e-mail aqui, aumentando o zoom e trazendo uma tonalidade de cinza mais próxima do texto, tá? Então aqui tem essa tonalidade de cinza, Ctrl T, vou reduzir esse ícone só um pouquinho, dá um zoom de 100% para a gente conferir se ficou legível. E agora eu posiciono ele aqui, tá? Só conferir essa fonte aqui, traz ela para 14 pixels. Quando a gente coloca telefone assim, pessoal, a gente pode fazer um trabalho aqui também, reduzindo um pouquinho o DDD. E agora eu vou colocar ali para 11. E eu vou trazer também um ícone de telefone. Vamos pesquisar um ícone aqui de telefone. Trazer esse aqui. PSD, free download, abrir com Photoshop. Ok, vou arrastar para a camada, para a aba do meu layout. Ctrl T, redimensionando aqui então o telefone. E agora eu vou capturar a cor do outro ícone. Ok? A gente vem aqui pro telefone, Ctrl T. Vamos. Pessoal, esse tipo de fonte aqui, ele traz um pouquinho desse desalinhamento aqui com o texto, tá vendo? Então o parêntese aqui não ficou tão bom assim. Você pode retirar o parêntese. Vamos colocar aqui o telefone.
puxar uma linha aqui só para a gente conferir o alinhamento e posicionar o ícone da maneira adequada, tá? Para a gente reproduzir um pouquinho também desse ícone da cartinha, você pode ainda fazer isso aqui, ó, com a ferramenta de quadrado, faz um pequeno quadrado aqui atrás do telefone e muda a cor do telefone para a cor branca. Vamos ver se a gente consegue esse ícone. Só o telefone pode ser que o usuário não identifique facilmente. Então aqui a gente conseguiu reproduzir um telefone quadradinho, né? Só para ilustrar um pouquinho aqui essa área. Bom, eu vou arrastar um pouquinho para frente essa informação do telefone e colocar uma linha separadora aqui entre o telefone e a mensagem. Essa linha vai seguir o mesmo tom de cinza da linha de baixo. Eu vou posicionar um pouquinho aqui para baixo, tá? Mudando aqui o alinhamento aqui, fazendo um pouquinho para cá também. Zoom de 100%, ok. Ctrl H para retirar as linhas aqui. E aí eu tenho aqui no topo então o telefone. Acho que dá até para aumentar mais o telefone aqui. Vou colocar ele de 13 pixels. O DDD, que não faz tão mal assim não. Acho que o que estava prejudicando ali era o parêntese mesmo. Bom, e aí eu tenho duas informações bem relevantes aqui no topo, que é o e-mail de contato da empresa e o telefone. Tá? Você pode colocar um menu secundário nessa área aqui, pode formatar da maneira que achar melhor.